Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus para os Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 36, Força. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Mesmo que suas forças possam estar se esvaindo, a tua palavra declara: diga ao fraco, eu sou forte. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a fortaleza das nossas vidas. Que o Senhor nos capacite para continuarmos seguindo, para olharmos para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus e não retrocedermos jamais. Fortalece, Senhor, essa minha amiga, em nome de Jesus. Amém. Uma revolução para o fraco. Não posso ficar alheia ao fato de que quando Jesus fez sua promessa para vencer o mundo, lá em João, capítulo 16, versos 33, seus discípulos estavam pensando que as coisas poderiam ter um bom encaminhamento para eles e para o seu povo. Haviam estado com Jesus por quase 3 anos. 3 anos e meio de ministério. Podiam sentir uma mudança e uma revolução no ar. As pessoas seguem Jesus e ele opera milagres. Seus ensinamentos são cheios de autoridade, mas suas histórias sempre põem em dúvida aquilo que elas achavam que sabiam. Isso é perturbador, especialmente aos tradicionalistas no meio deles. E a vida de Jesus estava ameaçada por oficiais religiosos e por rabinos. Agora Jesus acabara de entrar em Jerusalém e as pessoas o estão saudando com louvores e jogando seus mantos no chão para que eles atravessem. Está lá em Mateus, capítulo 21, do versos 8 ao 9. A cidade está em polvorosa, os discípulos estão mostrando as edificações do templo para Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 24, do versos 1 ao 2. Pensando, é agora. Esse é o começo da vinda de Jesus como um novo rei e uma nova ordem. Não compreendem que Jesus não tinha vindo para estabelecer um reino terreno, mesmo quando lhes diz que eles serão perseguidos e sofrerão por ele. Mateus, capítulo 24, versos 9. Não veem que a vida de Jesus enquanto homem está a horas de desmoronar em seu entorno. O que vem os deixa perplexos. Após trazer Lázaro dos mortos em João, capítulo 12, do versos 9 ao 10, Jesus não faz mais aparições públicas. Sabe que seu tempo é muito curto e, por um momento, afasta seus inimigos para poder estar com seus amigos mais íntimos e prepará-los para o que estava por vir. Esse, então, é o cenário para a última noite de Jesus com seus amigos. Vão para o salão superior e se preparam para a ceia. Mas antes, Jesus tem de dar-lhes uma última lição, mostrar-lhe de uma maneira diferente que ele veio para trazer a revolução e que ela deve começar em seus corações. Não acumulando mais de sua própria força para a batalha, mas confiando somente nele. Assim pega uma toalha e uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos estão em choque. Aquele que deveria ser o novo rei acabava de assumir o trabalho mais humilhante e trivial, reservado aos escravos não judeus. O mais poderoso escolheu o lugar do mais fraco. Seu braço forte escolheu se tornar fraco. Sabemos que foi assim que Jesus escolheu passar suas últimas horas na terra, em uma situação de fraqueza e humildade, um lugar de sofrimento e não parecendo vencedor, mas sim derrotado. Se os discípulos compreendessem que restava pouquíssima areia na ampulheta, poderiam ter se perguntado: é assim que vai vencer o mundo? Talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta. É uma boa pergunta. E a resposta de Jesus é revolucionária. Sim, na fraqueza está a força, porque ao assumir o nosso sofrimento, tornamo-nos fortes. O plano de Jesus desde o começo era vencer o mundo não por meio da força, mas pelo amor, um amor violento, mais forte que a morte, e que nem muitas águas poderiam apagar e que nem os rios poderiam lavar. Está lá em Cânticos, no capítulo 8, do verso 6 ao 7. O Evangelho de João declara isso no começo da cena do lava-pés. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 13, versos 1.
Ao lavar os pés de seus queridos amigos, Jesus está dando a eles e a nós uma amostra que Ele está prestes a fazer por todos nós. Nos lavar das impurezas e usando não a água, mas seu próprio sangue, Deus começou a nos dar pistas desde o jardim do Éden, quando Ele matou um animal para dar vestes a Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versos 21. E mais uma vez, ao longo do êxodo e das peregrinações pelo deserto, quando disse aos filhos de Israel para colocarem o sangue de um cordeiro imaculado de 1 ano de idade sobre os umbrais, para que o anjo da morte passasse, Êxodo capítulo 12, do versos 3 ao 13. Depois ele deteve a mão de Abraão, quando estava prestes a cravar um punhal no coração de Isaque, e forneceu um substituto, um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Gênesis capítulo 22, do versos 9 ao 14. E desde o Gênesis até o Apocalipse, já que nunca pudemos nos cobrir por nós mesmos, Cristo nos cobriu pela lavagem de seu sangue. Paulo escreve maravilhosamente sobre essa redefinição de força em seu grande hino cristológico, encontrado no capítulo 2 de sua carta à igreja de Filipe. Eu recomendo profundamente que você deixe essas palavras morarem em seu coração. São de uma beleza pungente ao descrever o que Cristo deixou para trás. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, do verso 7 ao 11. Aqui, aquele que fez de seu verbo todas as coisas, escolheu dobrar os joelhos e permitir que o peso e o pecado do mundo o esmagassem, para que pudéssemos ser livres e para que seu Pai fosse glorificado. Os discípulos, é claro, não compreenderam isso quando no salão superior Jesus lavava e secava seus pés. E é quando Jesus lhe mostra, e a nós, uma das coisas mais notáveis sobre sua promessa de nos ajudar a vencer o mundo, e exatamente como ele vai manter essa promessa. Suas orações mantêm a promessa. Primeiramente, Jesus diz a seus discípulos, a seus princípios algumas coisas perturbadoras. Para Pedro, que ele trairá Jesus. Para todos na mesa, que da mesma forma que o mundo o odeia, odiarão a eles também. Que todos serão expulsos da sinagoga e, de fato, que virá um tempo em que aqueles que quiserem matar os discípulos acreditarão que o fazem em nome de Deus. João capítulo 16, do versos 1 ao 2. E que naquela mesma noite, quando ele precisar mais deles do que nunca, eles fugirão para suas casas e o abandonarão. Isso parece por acaso uma maneira de fortalecer os de coração fraco ou de dar forças aos fracos? O que é que Jesus está fazendo, afinal? Acho que ele está dizendo tudo isso vai acontecer, mas Deus ainda está no controle. Ele está dizendo a Pedro, quando você ouvir a si mesmo fazendo exatamente aquilo que jurou não fazer, saiba que eu compreendo e que eu te amo. Está dizendo a seus discípulos e a nós agora, quando o seu mundo cair e nada mais fizer sentido, você estará seguro por mim. Nada do que acontecer será uma surpresa para Deus. Vivemos em um planeta decaído, despedaçado, mas Cristo garantiu nossa passagem até o caminho de volta para casa. Ou como diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Para mim, este versículo soa como um gigantesco "não entre em pânico", dito pelo nosso Pai. Assim, com essas palavras, Jesus lidera seus discípulos mais próximos ao Monte das Oliveiras. Lucas, capítulo 22, verso de número 39, nos diz que era comum para Jesus passar algum tempo naquele jardim com Deus para se retirar desse mundo e poder orar. Mas uma coisa que ele faz nesse dia é incomum.
Ele se afasta um pouco dos discípulos. Jesus, nosso abrigo, nosso refúgio, nos mostra que mesmo quando achamos que Ele não está por perto, está a uma distância alcançável. Está conosco e preparado e, como diz em João 18,4, sabendo de todas as coisas que estão por vir a Ele e a nós. E enquanto os discípulos dormem exaustos, Jesus ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versos 42. Aqui Cristo reúne nossa humanidade com um chamado à servidão, sabendo o que lhe esperava naquela noite. Cristo pergunta se seria possível evitar tal destino, e ainda assim, da mesma frase, dobra seus joelhos à vontade de Deus. Nosso Deus não é um botão ejetor cósmico, uma completa separação das provações e atribulações deste mundo. Se você pensar nisso, como poderia aquela disposição mental ser uma demonstração de pura força? Você alguma vez já evitou uma situação difícil? Encolhido ante a confrontação ou contornado um sonho por conta do medo ou do fracasso? A força de Deus é uma força que estende. E nos erguendo com sua força, Ele nos dá força para nos estendermos também. Antes de deixar o salão superior naquela noite, Jesus orou por seus amigos. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. João capítulo 17, versos 15. Deus irá proteger-nos, como diz o versículo. Que admirável e que generosidade em seu próprio momento de pesar, profunda tristeza e fadiga. Jesus pede ao seu Pai para que não nos remova deste mundo e de seus problemas, mas que nos proteja. E na proteção está seu pedido de que nos seja dado força, resistência e tolerância. Jesus sabia o que estava por vir e parou para orar com seus discípulos, para você e para mim. Que exemplo poderoso! Suas ações nos mostram que podemos encarar melhor o sofrimento se não nos entregarmos a ele ou nos invadirmos dele, mas por nos mantermos de pé e nos fiarmos em sua promessa. Os problemas estão alinhavados no próprio tecido da vida, mas Cristo venceu. A convocação para manter o ânimo implica a ação, uma consciência. Para mim, esse versículo diz: pare. Lembre-se que Cristo nos preparou para os problemas que virão, portanto, juntem tudo o que estamos sentindo e se comprimam sob seu abrigo. A fenda na rocha, porque Ele venceu. A única coisa que sabemos com certeza é que, de algum modo ou de outro, nesse mundo todos iremos sofrer. Algumas pessoas têm uma carga bem maior que as outras, algumas parecem flanar pela vida livre de problemas, mas ninguém sai sem marcas. Não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, Jesus garante aos fracos de coração que Ele venceu o mundo e que Ele irá ajudá-los a fazer o mesmo. E o momento escolhido para fazer a promessa é importante. A poucas horas de Jesus ser traído por seus amigos, zombado e apedrejado, lanhado e torturado, pregado a uma cruz e cuspido e ser morto, sua mensagem de coração a coração com seus amigos mais próximos era essa: animem-se, eu venci o mundo. E esse é o momento das promessas. Há uma estranha, mas encorajadora realidade envolvida nas promessas e no pesar e no fato de que Deus está presente nos momentos de mais profunda tristeza e que seus braços são amplos e abraçadores. São fortes o suficientes para nos manter e fortes o suficientes para nos erguer desse mundo. A maioria das promessas de Cristo é para mim consoladora. Mas há algo nessa promessa que ouço em minha alma como um grito de batalha. Ao olhar para o caminho que Cristo abriu para você e para mim, para que pudéssemos ser livres para amá-lo e viver com Ele para sempre, eu quero mesmo que em meio às tribulações, me manter de pé. Não importa o quão solitário você se sinta em algumas ocasiões, por conta do que Jesus fez por nós, nunca estaremos sozinhos. Mesmo no olho do furacão, chamamos a nossos corações para se lembrarem que não importa quão dura seja a vida, nós vencemos. Uau, glória a Deus! Não dá tempo de comentários, mas Jesus venceu o mundo. E Ele é poderoso para te capacitar, te fortalecer, te encorajar e fazer chegar nesse lugar de compreensão de que você, com Ele, também vai vencer. Está vencendo. Um grande beijo, Deus abençoe e até o nosso próximo áudio.